Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui hoje, na verdade agora, né? A coletiva do Felipe Luiz, depois a vitória contra o Santos, uma vitória que foi relativamente fácil, mas com um susto no final, que é mais uma vez um caso de desconcentração dos jogadores. É, Tô vendo só hoje, mas lançou ontem, por coletiva, logicamente. Mas vamos lá, que agora a gente tá com tempo, vai ter data FIFA, e vamos ficar só nos alimentando de notícias. Então vamos lá, vamos ver o que ele falou. Na data FIFA anterior, parabéns pela vitória, né? Na data FIFA anterior, você teve o fato raro de poder contar com o elenco inteiro, né? E naquele momento você conseguiu corrigir algumas coisas que se perdem ao longo do processo e criar uma nova jogada, né? Que foi essa bola longa, esticada na referência para gerar profundidade. E assim você quase fez gol. Seu time quase fez gol contra o Botafogo, fez o gol contra o Palmeiras no momento de pressão e voltou a fazer gol hoje na hora que o Vojvoda apoia o Santos para marcar mais alto e acha o gol ali do Carrascal a partir da mesma jogada. Nessa data FIFA, que começa agora, né, você, além de ter um jogo contra o Sport, vai deixar de ter 7 jogadores, pelas minhas contas aqui, se eu tiver certo. Vai deixar de ter 7 jogadores na tua equipe. Como tentar... o que você acha que pode ser trabalhado nesse período, né, apesar dessas ausências, diante do que pode ser corrigido, que acaba surgindo com a sequência, pensando aí no que tem por vir? Primeiro que precisamos. Dá para ouvir, né? Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos. E hoje, em alguns determinados momentos do jogo, eu não me reconheço quando eu vejo a minha equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Então, eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue, né? Então, em alguns momentos hoje do primeiro tempo, como eu falei, não senti isso. Mas os que vão ficar aqui sim vão ter todo o conteúdo e vou poder preparar o jogo da melhor forma para o jogo do esporte. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho do Litoral News. O Flamengo fez 3 gols que foram muito importantes para a manutenção do resultado devido a um apagão da equipe no final. Queria que você tentasse explicar o que aconteceu ali. Foram 2 gols muito rápido. Parece que a sensação que fica é que acharam que o juiz ia acabar logo com os 45, acabou dando uma relaxada. Sofreu 2 gols que incendiou a partida, incendiou muito a equipe do Santos. Isso te preocupa para essa reta decisiva? Tem jogos ainda do Campeonato Brasileiro, final da Copa Libertadores. E de que maneira você viu esse apagão da equipe na reta final, mas também uma equipe que, mesmo levando 2 gols rápido, conseguiu manter o resultado da vitória pelos 3 que tinha feito? Obrigado. Não, primeiro que eu odeio sofrer gols. É uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe, dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma para poder ganhar um campeonato, ter uma defesa sólida, uma defesa boa. Nos custou muito chegar aqui com esses números tão baixos, né, de gols sofridos e esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição no Campeonato Brasileiro e talvez no futebol mundial. Se você baixa os braços, aguarda um minuto, custa muito caro, né? A gente já sabe disso. Então, já falei para eles e não me preocupa porque é um caso assim à parte, mas sim me machuca. Eu repito, odeio que aconteça isso. Como assim me Boa noite, machuca? Como Felipe. assim me machuca, jogador? Como assim me machuca? Me machuca, pô, que papinho é esse também, desse cara, mano? Porra, o time tava com não sei quantos gols tomados. Nas últimas duas, três rodadas já tomou seis. Tomou já sete. Se isso não te preocupa e se te machuca, eu não sei o que que tá acontecendo aí contigo, que tu tá se machucando aí. Porque isso aí claramente é concentração. O time
Cara, isso é reflexo. O primeiro turno, o Flamengo jogou bem, teve alguns tropeços, mas, inclusive até agora, né, poucos jogos atrás, quando começou a fase decisiva da Libertadores, que a gente começou a dar uma pipocada. Mas isso é justamente por falta de concentração, cara. Não existe o que aconteceu contra o São Paulo. Não é questão de qualidade, é questão de concentração. Os gols que a gente tomou ontem contra o Santos é concentração. O gol que a gente tomou contra o Racing, foi o Racing, não, contra o Estudiantes, que levou o jogo da volta para os pênaltis, é concentração. É tudo sobre concentração. Nesse momento de campeonato, tudo sobre concentração. Se a gente não toma um gol que é sobrado, que é o cara cruza de lá, bate de cá, o cara não fica tocando a bola na zaga com um salto alto do caralho, igual o Alexandre fez junto com o Pulgar, com o Arrascaeta contra o São Paulo, a gente não ia ter deixado os 2 pontos para trás. Que no caso hoje seria o suficiente para a gente ser os líderes, para sermos os líderes após a vitória do Mirassol. Mas se isso não preocupa ele, eu que fico preocupado, porque o time começar a demonstrar esses sinais assim de falta de concentração logo no final da temporada, na reta final, mais decisiva, é algo a se preocupar. Léo José do Coluna do Fla. Até pegando um pouco a sequência aqui da pergunta do Sidão, ele perguntou o porquê do time abaixou essa tensão, essa atenção na reta final do jogo. E eu senti que faltou um pouquinho assim de uma resposta um pouquinho mais direta. Essa falta de atenção do Flamengo, ela não foi só nesse jogo contra o Santos. Ela aconteceu também em algumas outras partidas, inclusive contra o Estudiantes. Por exemplo, no jogo de ida das quartas de final. Tem algum motivo, que você consegue enxergar algum motivo que o elenco baixa um pouquinho essa temperatura numa reta final de jogo, em alguns 5, 10 minutos? Cara, eu não tinha visto a coletiva ainda, e esse cara leu meu pensamento, esse jornalista aí. Falou exatamente o que eu acabei de falar aqui. Citou os mesmos jogos, citou a mesma situação e refez a pergunta. Isso não te preocupa? Tem certeza? Contra o Estudiantes tivemos a expulsão injusta do Plata. O jogo, nós estávamos dentro da área do Estudiantes. Não, mas aí ele tá confundindo. A gente tomou o gol no jogo de lá, no jogo lá. O jogo lá, é verdade, a gente tomou o primeiro aqui também e eu acho que ele tá até confundindo um pouco as bolas. Para fazer o terceiro gol, tivemos chances e tivemos uma expulsão injusta. Então não é justo também falar sobre isso. Hoje é um caso à parte. Hoje estava 3-0, faltavam, não sei, era no minuto 42 e tomamos um gol. E aí nós temos que tentar entender o momento que está acontecendo no campo, que é o Santos pressionando, o Santos vindo roubar a bola. Como foi o gol do Carrascal, não é mais no pé, é no espaço. E os jogadores têm que entender isso dentro do campo. Esse é o meu trabalho, fazer que eles entendam. E acabamos chamando mais a pressão do Santos, que estava, claro, acreditando, estava num momento melhor, e acabamos sofrendo, claro. Não diria apagão, né? Mas que esse susto sirva para que os jogadores entendam que o jogo só acaba quando o juiz apita. Na verdade foi apagão, né? O Flamengo tomou um, saiu pra jogar e tomou outro. Apagão total. Buenas noches, Felipe. Por aquí, José Fernández para el diario AS. Quería sacarte un poco del partido de hoy y seguir con algo que ya te habían preguntado anteriormente, con la fecha FIFA. Había la información de que Nico de la Cruz había pedido no ir a Uruguay para prepararse mejor, para recuperarse, para estar bien en lo físico, imaginamos, para llegar bien a la final de la Copa Libertadores. ¿Conversaste con él o es algo que surge por parte de él? Y lo segundo, ¿te llama la atención que Eric Pulgar no sea considerado en su selección? Aqui o cara perguntou basicamente se o De La Cruz vai ficar pra melhorar o físico dele durante essa data FIFA. Se ele foi convocado, se ele não vai pra seleção. Se ele vai ficar pra focar. E se o Pulgar não foi... Por que o Pulgar não vai pra seleção? Acho que foi isso que ele falou, deixa eu ver. Y lo segundo, ¿te llama la atención que Eric Pulgar no sea considerado en su selección? Exatamente, Pulgar não foi considerado para o Chile.
Sinceramente no sé sobre la no convocación de Nico, no sé. ¿Saiu a lista do Uruguai? Você acha que frete de loja Porra. online sempre vai ser caro? Você Toma falou ad. no tempo. Hoje em dia existe solução. ¿Cuándo? ¿Hoy? Salió ahora la lista, no sabía. Sinceramente, para nosotros es mejor porque, como yo dije, es mejor que se quede entrenando. Es un jugador que necesita secuencia de entrenamientos y es mejor que se quede, ¿no? Más en ese momento tan determinante de la temporada, necesitábamos que se quedasen todos, la verdad. Pero bueno, es así. Los entrenadores necesitan también ganar con sus selecciones y los jugadores también quieren servirlo. Y sobre Eric, para mí, ya dije muchas veces, es selección de cualquier país del mundo, ¿no? Y no sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda que es un jugador importante para Chile y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada del Flamengo y que Chile no se juega nada. Aí ele falou que sempre vai preferir que ele descobriu aí na hora que o De La Cruz não foi convocado pelo Uruguai e falou que sempre vai preferir que ele fique aqui no Flamengo treinando. Falou que quanto mais tempo de treino, melhor. E sobre o Pulgar, ele falou que ele é de qualquer seleção, titular de qualquer seleção do mundo. E nisso aí eu concordo com ele, tá? Eu concordo com os dois pontos dele. O De La Cruz, quanto melhor ficar treinando, pelo menos o físico dele aqui no Flamengo, melhor, porque vai ficar jogando, aí viaja e volta e ele é de vidro, uma hora vai estourar. E sobre o Pulgar é realmente o cracaço. O Pulgar é um cracaço da posição, meu irmão. O Pulgar é gênio, gênio. Ele sabe matar, ele sabe acelerar o jogo, sabe temporizar as jogadas. Ele é muito foda. E isso deixa um pouco mais ainda claro quando a disputa de posição dele, ele tá disputando com Jorginho e Saul. Jorginho, um cara que já foi top 3, top 2 da bola de ouro, do melhor do mundo. E ele não deixa nada a desejar de um cara desse, tá ligado? O Pulgar realmente ele é muito bom. Felipe, Raíssa Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você até falou que odeia sofrer gols, mas nos últimos jogos o Flamengo vem sofrendo muitos gols, né? Algo que, diferente do que vinha acontecendo no seu trabalho, sofreu 2 do Palmeiras, sofreu 2 do São Paulo, sofreu 2 gols hoje, enfim. Por que o Flamengo está... Você já conseguiu identificar por que o time agora, nos últimos jogos, vem sofrendo tantos gols? E por que tem oscilado tanto de um jogo para o outro, ou até mesmo no mesmo jogo? Cada gol que tomamos foram em contextos diferentes. Jogamos contra o Palmeiras, tomamos gol com 1 a menos, o 3-1, e depois o Palmeiras fez um gol no último minuto. Tomamos o gol. Contra o São Paulo, tomamos um gol por erro nosso e um gol com 1 a menos, outra vez. E hoje tomamos 2 gols de uma forma infantil. Então, cada jogo tem um contexto diferente. O importante é que os jogadores deem o valor para não tomar gol do mesmo jeito que eu prezo por isso. Então, todos os erros que se cometem são corrigidos, tentamos corrigir durante a semana. Então, como eu falei, os gols não estão se repetindo da mesma forma, não existe um padrão. Existe um contexto, e um contexto de jogo a jogo, todo jogo é diferente, todo adversário nos coloca em diferentes situações. Algumas resolvemos melhor, outras não tanto, e também pelo momento de pressão da temporada. Agora sim, eu já ia discordar de tudo que ele estava falando, porque não existe justificar gol tomado. Se tá tomando gol é porque tem alguma coisa errada, meu filho. Não é questão de jogo, não é sorte, azar, ai meu Deus. Se toma todos os jogos gol de uma forma parecida, isso aí não é exceção, isso aí já vai estar virando regra. Aí no final, aí sim ele justificou que, talvez pela pressão. Aí beleza, aí é entendível, ou seja, os jogadores sentindo a pressão. Por isso, porque são adversários diferentes, não é oscilação. Jogos diferentes, adversários diferentes. Marcações diferentes e posturas, não sempre você é dominador dos encontros. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros. Discordo, craque. Você jogou novamente hoje com o Bruno Henrique numa formatação parecida com 2019, até o que você falou contra o Sport também, né, como uma dupla, e deu certo novamente, ele fez o gol.
Amanhã tem um julgamento que pode afastar o Bruno Henrique da temporada, você não vai ter o Plata na final, e o Pedro ainda é uma dúvida, você mesmo disse, né? Você pensa em dar mais minutagem para o Juninho e o Wallacian, até pensando na própria final, nos próximos jogos? Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Hoje vai sair o resultado aí do. Vai ser o julgamento do Bruno Henrique. O Wallacian tá ainda meio que vai, não vai. E a gente não tem centroavante meio que certo pra final. Então vamos ver o que ele vai responder. Penso em colocar os jogadores que, segundo o meu modo de ver, encaixam com as características que a equipe precisa e o momento do jogador também, e sempre pensando no que é melhor para a equipe. Então, vou estudar o time do esporte e vou colocar a equipe que eu acredito que seja a melhor para poder vencer. Felipe aqui. Fugiu da resposta. Basicamente, ele fez a resposta de bom samaritano, como ele sempre faz, nessa questão aí das convicções dele, né? Natália Brasil, Rádio Roquete. A sua zaga normalmente é muito consistente, mas você perdeu uma parte importante dessa zaga, que normalmente, de maneira titular, é composta pelo Léo Pereira e pelo Léo Ortiz. E, desde então, alguns erros foram cometidos pelo setor defensivo. Acho que talvez até, juntando com a pergunta feita pela colega, o Flamengo acabou tomando mais gols. Você acredita que a ausência do Léo Ortiz seja determinante para isso? E pensa, talvez, em dar mais oportunidades para outros zagueiros reservas do elenco? Cara, essa é uma pergunta muito boa também, que eu não tinha parado pra pensar nisso. Coincidentemente ou não, os gols que a gente tomou, em grande maioria, foram com a zaga com o Danilo. Beleza? Isso é um fato. Eu não tô pra ficar tacando pedra em jogador, mas a maioria dos gols que a gente tomou foi com o Danilo na zaga. E ela clareou isso aqui agora, porque o Léo Pereira e o Léo Ortiz fizeram a imensa maioria dos jogos, 80%, 90% dos jogos com a dupla de zaga, que a gente ficou sem tomar gol. Então o Danilo entrou nesse time, não sei se por entrosamento, não sei se por menor qualidade, mas isso é um fato que não tem como ser refutado. Quais erros defensivos em concreto, né? Porque, como repito, cada gol teve um contexto diferente. Tomamos gols com um a menos, tomamos gol de contra-ataque. Claro que o Léo é um zagueiro de seleção brasileira, do mesmo jeito que o Danilo, do mesmo jeito que eu vejo o Léo Pereira, já repito, nível melhor do Brasil. Nesse momento, os erros acontecem durante os jogos, né? Então, mas cada gol tem um contexto diferente. Se tivéssemos tomando gol sempre entre os dois zagueiros a bola, ou sempre e algum gol se repetisse, diria que tem um problema no setor defensivo. Mas os gols aconteceram de formas diferentes. Entra mérito do adversário, entra erros individuais, como foi o caso do São Paulo, entra não sei, vários outros motivos que vão acontecendo, e os gols acontecem tanto a favor como contra. O meu papel, o meu trabalho é identificar o que se pode melhorar, mesmo sem ter tomado gol, porque todo jogo existem erros defensivos, até quando a gente não toma gol, até quando está, como você bem citou, Léo, com uma sequência de 5, 6 jogos sem tomar gol, se cometem erros. O meu trabalho é identificar isso e corrigir. Então, claro que esperamos que o Léo volte o antes possível, porque é um jogador muito importante para a gente. Fez o papel de líder, né? Beleza, essa pergunta aí essa resposta dele não vou ficar julgando. Mas ele falar que cada erro é um contexto é sacanagem, né? Vamos ser sinceros, porque o Danilo, ele é expulso contra o Bahia de uma forma infantil. Ele tem 47 anos de carreira na Europa. Inclusive o gol que a gente tomou ontem do Santos, o primeiro gol, sai de um corte completamente fudido do Danilo. Ele não consegue chutar a bola pra frente, muito pelo contrário, ele chuta pro lado, por onde tá o atacante dos caras. Gol contra o São Paulo foi outro erro defensivo bizarro, primeiramente do lado esquerdo da defesa, onde o Alexandre, o Pulgar ali, a Arrascaeta se embolaram tudo com a bola e o Luciano chegou chapando. E o segundo gol do São Paulo, mesma coisa. O segundo gol do São Paulo foi um bate-rebate dentro da área, com um a menos já. O Royal foi tentar cortar. Eu não sei como que ele deu aquele cruzamento pro Mike, que ele escorou pro meio, gol dos caras, gol do Ferreirinha. Mas ele conseguiu dar um chute para trás, um cruzamento para trás, para nossa própria área. Então, logicamente existe o padrão de erro.
tá ligado? Isso existe um padrão de erro, não tem como passar pano em cima disso. Felipe, aqui. Boa noite. Felipe, constantemente tem saído notícias sobre jogador na noite, jogador na balada. Óbvio que você não é babá de jogador para ficar acompanhando o que o cara faz fora do CT. Mas eu queria saber, assim, de você como professor, quando tem esse tipo de notícia, quando tem esse tipo de coisa, como é que você trata no dia a dia? Você deixa passar e observa o comportamento dele no treino, ou você chama, conversa e tenta ajustar o comportamento dos jogadores também fora do CT? Obrigado. Bom, primeiro que Assinante Empírico, se você tem R$1.000 sobrando na sua conta, já está com todo... O controle que nós temos sobre o jogador é o momento que ele passa no clube, né? Então esse é o nosso controle que nós temos sobre ele. Aí nós controlamos tudo, desde sono, desde a parte física, a recuperação, damos todo tipo de treinamento. Essa é a parte que nós podemos controlar. Fora dali, cada um tem a sua vida, cada um faz o que quiser. O meu trabalho é identificar o rendimento dele no campo, tanto dentro dos treinamentos, né, como eles estão treinando e estão performando, para eu poder escolher os jogadores que vão a campo e depois o rendimento deles dentro do jogo. E a partir daí, eu costumo falar sempre, o campo fala, os melhores vão jogar. E se algum jogador se desviou, com certeza ele vai baixar o rendimento e ele vai perder o lugar dele na equipe, né? Então, no caso, a minha preocupação maior é com a equipe. Espero sempre que todos os jogadores sejam o mais profissionais possíveis, sejam profissionais 100%, simplesmente, para poder performar e colocar sempre o Flamengo acima de tudo. A única coisa que eu vou falar aqui nesse comentário esse coletivo aí foi depois do jogo, mais 10, 11 horas da noite, e pouco tempo depois saiu já a imagem do Plata na balada de novo. Só isso, não quero mais comentar nada. Felipe, boa noite. Aqui, João Lidington, canal Futepapo. Primeiro, até informar gol do Mirassol. Isso diretamente influencia no planejamento do Flamengo para o próximo jogo. Queria que você me dissesse se passa pela sua cabeça, diante do que a colega falou, tem o julgamento do Bruno, Plata expulso, Pedro ainda não confirmado, mudar o esquema do Flamengo, de repente um Carrascal de falso 9, se isso daí, nessa data FIFA, você pensa de alguma forma em, de repente, testar coisas novas em relação à formação do time para, de repente, encaixar mais jogadores de meio de campo? Obrigado. Bom, primeiro vamos esperar o julgamento, né? Esperamos aí ver o que vai acontecer com o que vai acontecer com o Bruno Henrique. E depois, o nosso time, o nosso elenco, ele está desenhado de uma forma muito concreta, né? Com 2 laterais por posição, com zagueiros, com 6 volantes. Então, ele está desenhado de uma forma. Dentro dessa estrutura que existe, com forma e o modelo de jogo também, nós fazemos variações. A gente muda, muitas vezes, o sistema que muitas vezes passa desapercebido aos olhos de muitos, mas dentro do próprio jogo existem variações no sistema. E, com certeza, uma das possibilidades é colocar um desses jogadores nessa função, né? Com certeza. Porém, outros jogadores teriam que desempenhar outras funções que não vêm desempenhando e talvez não teríamos as peças indicadas para mudar o sistema dessa maneira. Mas, com certeza, durante a noite, vem muitas ideias, a minha cabeça não para, constantemente pensando em soluções e ideias para colocar as peças da melhor forma que encaixem e que essas relações dentro do campo elas aconteçam e o jogo seja fluido o máximo possível, né? Porque quando essas coisas não acontecem, você vê um jogo mais mecânico. Então, eu espero sempre que o time esteja com uma fluidez boa. Essa foi uma pergunta mais tática, assim. E até concordo com o Felipe, porque se ele mudar, por exemplo, o jeito que a gente joga para uma formação com 2 atacantes, fudeu, porque a gente não tem nenhum. Então, 2 centroavantes no caso, né? Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Felipe, hoje a gente percebeu um time com uma postura muito diferente do que foi o jogo do primeiro turno, né? O jogo do primeiro turno lá na Vila foi muito marcado por um time talvez um pouco... É até difícil explicar, mas que
talvez não tenha entrado com tanta vontade assim, e hoje foi muito diferente, né? Especialmente, claro, ficou muito marcado por conta do Neymar no jogo do primeiro turno. A gente sabe o tamanho do Neymar para o futebol brasileiro, que muitos jogadores admiram ele, mas nas redes sociais muito se falou, né, que parecia que estavam dando um tapete vermelho para o Neymar no jogo do primeiro turno, e hoje já foi diferente, com a marcação mais forte. Eu queria saber, teve alguma orientação sua nisso, alguma comparação pegando aquele jogo do primeiro turno que o Flamengo saiu derrotado? Obrigado. Rede social. Eu gostaria que vocês assistissem de novo o jogo do primeiro turno e visse o quanto o Neymar criou naquele jogo, né? Então, assim, o Flamengo dominou, o Flamengo teve a bola, o Flamengo pressionou alto o adversário, o Flamengo teve todo o domínio, não fez um bom jogo, não tivemos um bom dia no nosso lado esquerdo, não tínhamos lateral esquerdo. E aí, no segundo tempo, sofremos muitos contra-ataques, não conseguimos entender que essa era a força do Santos e tomamos um gol de contra-ataque no final do jogo, se eu não me engano, né? Esse foi o contexto do primeiro jogo. Não existe mais agressivo, menos agressivo. A postura do time na frente da torcida, a motivação jogar com 70 mil no Maracanã, nada iguala. Nunca vai ser a mesma coisa em casa que fora de casa, nunca vai ser, porque a gente sabe a força que a torcida tem. E é tanto assim que hoje foi demais, na minha opinião. Tanto assim que não teve só intensidade, teve ansiedade. E a gente acelerou demais o jogo. E isso fez com que sofrêssemos mais contra-ataques do que naquele jogo do primeiro turno. Só que não aconteceu o gol. E aí, no segundo tempo, entramos no jogo, entendendo o jogo, que era a força do Santos era nos contra-ataques. E conseguimos controlar mais, ter mais paciência com a bola, e as chances começaram a aparecer, os erros do Santos começaram a aumentar, e conseguimos fazer os nossos gols. Simples assim. Eu sou muito racional, não penso nunca nessa parte emocional que vocês têm, porque dentro do campo, o que manda sempre, o que eu falei, é a bola. Caralho, se ele não cuida do emocional, então já tá tudo explicado. Pode terminar a temporada. Se o Flamengo não ganhar nada, é culpa do emocional. Pronto, acabou. Aí, basicamente, ele tá falando que o Maracanã deu ansiedade pros atletas. Ansiedade que fez eles ganharem. E lá não tinha essa ansiedade, por isso que a gente perdeu, pelo visto, pelo que ele tá falando aqui, né? E discordo de novo sobre a postura do Flamengo. A postura do Flamengo lá foi, sim, ridícula. A gente não chegou forte em nenhuma jogada. A gente não queria jogar aquele jogo, parecia. E tomamos gol porque o Santos mereceu. Porque a gente não mereceu fazer nenhum gol em nenhum momento. Felipe, boa noite. Pablo Rafael, do Voz do Ninho. Felipe, há umas 3 semanas atrás, o Bruno Henrique estava sendo muito criticado, né? Ele, enfim, nas redes sociais, também por parte da imprensa. E depois daquele entrevista dele, que ele fala sobre que não gostaria de jogar como 9, ele acaba desempenhando depois melhor. Vai bem contra o Sport e hoje, de novo, ele volta a ser importante, pressionando, mostrando liderança dentro de campo, sendo importante para essa vitória, né? Algo que foi sua convicção. Teve algum papo em particular, depois desse papo com ele, que recuperou a confiança do atacante? Não, claro que tem papo. Ele é o capitão da equipe, é um dos capitães, e converso muito com ele. Eu acredito muito nos meus jogadores, em todos os que estão aqui. Todos. Os jogadores que jogam são os mais expostos a críticas. O Arrascaeta, no começo do ano, era o mais criticado, porque estava voltando de lesão e era quase que não tinha que renovar, e acabou agora que renovou, né? Porque acabou agora que é o melhor jogador do Brasil, todo mundo está vendo. Então, assim, quem está no campo está sendo criticado, está sendo exposto a essas críticas. O Bruno sempre se mostrou à disposição de ajudar a equipe, aonde fosse, mas também com muita sinceridade. Então, para mim é muito natural, e a linha entre a confiança e perder a confiança é muito fina, né? Então ele não estava num bom momento, estava num momento com dúvida, fez um grande jogo contra o Sport e hoje vê que retomou essa confiança, essa liderança, e já voltam os elogios que, para mim, são mais para eles, né? Porque eu entendo, eu estou vendo no dia a dia o que esses jogadores fazem, o que eles representam, e eu sei o que eles podem render. O jogo que muitas vezes se imagina com outros jogadores, ele nunca vai acontecer. Então eu, sim, como treinador, tenho que tomar as decisões, e tomo sempre as decisões que eu acho que são melhores. Às vezes, como eu falei, vou errar, vou acertar, mas sempre vão ser as minhas convicções.
Aqui eu espero que o... Si no saltas este vídeo, te voy a enviar $100 directamente para ti. Pues mira, no sé si lo sabes, pero yo he descubierto una Valeu, aplicación... Cocudo. Eu espero realmente que o Bruno continue a jogar assim, se ele não for banido, né? Porque eu digo que não foi nem tanto uma mudança de postura, foi mais uma mudança do jeito de jogar. Porque o Bruno com a bola no pé, infelizmente ele não tem mais como. O Bruno ele não consegue mais ser criativo, muito criativo, né? Ontem até ele fez uma jogada boa na linha de fundo, depois que ele deu uma trombada no Zé Ivaldo, eu acho. No Luan, não lembro quem foi, acho que foi no Zé Ivaldo. Tocou pra Arrascaeta, a Arrascaeta fatiou ela pra puta que pariu. Essa foi uma boa jogada com a bola no pé. Mas, no geral, ele com a bola no pé, ele não tá conseguindo fazer muita coisa. Ele tá batendo na bola muito feio. Então, se ele jogar do jeito que ele tá jogando agora, com certeza vai trazer vai fazer bons jogos. Porque pega ali no contra-ataque, puxa uma marcação, cabeça. Ele é útil, mas sem a bola no pé. Não dá bola no pé dele. Boa noite, Felipe. Marcelo Correia, da TV Globo. A minha pergunta é sobre esse campeonato rodada a rodada com o Palmeiras. Parece meio óbvio, mas tem um fator emocional na preparação do jogo, na forma como você precisa fazer com que os jogadores se concentrem apenas no que eles precisam fazer durante a semana e durante os jogos. Como tem sido controlar a parte emocional desse elenco numa disputa de nível tão alto e com tão pouca margem de erro para os dois lados? E aí eu quero só complementar, já que você falou do Bruno Henrique, eu notei que desde que ele falou que se sente em dificuldade como 9, apesar dele ser um jogador de referência na área, nas escalações que você fez, muitas vezes ele parece um pouquinho mais para o lado esquerdo, assim, né? Não como um ponta aberto, mas assim, num ângulo um pouquinho mais para a esquerda que dê facilidade para que ele abra o ângulo de chute dele, assim, né? Você teve alguma orientação nesse sentido também? Aí entra detalhes do plano de jogo tático, onde eu prefiro não entrar. Mas o Bruno tem que desempenhar uma função, como todos os companheiros, eles têm uma função dentro do campo que eu peço para que eles desempenhem e ele vem fazendo muito bem essa função. Sobre a parte mental que você falou, o campeonato é muito igualado e muito disputado, né? Todos nós deixamos pontos ao decorrer desse campeonato, todos nós em algum momento, segundo a imprensa, fomos o melhor time do mundo e na outra semana o outro é o melhor e já fui o melhor treinador do mundo, mas também já fui o Abel já foi o melhor, o Jardim já foi o melhor e vai mudando de semana a semana. Então, o que tem o Flamengo, né? O Flamengo tem uma dificuldade maior, que é que a pressão é maior, a cobrança é maior, a exposição é maior dos jogadores, da comissão, de todos e como eu posso te dizer, tentando raciocinar aqui, a pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda, além disso. Todos os times eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. No final das contas, o time que estiver em cima da tabela foi o time que vai ser mais forte mentalmente, vai ser o time que foi o melhor do campeonato. Por isso é um campeonato tão difícil, tão disputado e tão complicado de vencer. E a gente vê em outros campeonatos na Europa, times grandes como o Real Madrid tem mais de 30 campeonatos nacionais e aqui isso não existe, né? Então, pelo nível de competitividade que é e o difícil que é jogar contra qualquer time do Campeonato Brasileiro. Cara, foi uma pergunta muito boa do Correge, até porque esse cara é bom, ele estuda futebol. E por mais que o Felipe tenha fugido um pouco ali o Correge perguntou como ele trabalha emocional, mas o Felipe não falou muita coisa. Ele fez 2 perguntas boas, que eu até falei do Bruno Henrique, que ele tá jogando mais sem a bola, abrindo mais o jogo. E sobre o emocional também, acabou que ele fugiu um pouco, mas até que a resposta dele foi boa, não foi ruim não. Felipe, boa noite. Gil, Rádio Superando Gigantes Esportes. Parabéns pela vitória. Hoje é dia 9, um domingo maravilhoso. O seu Flamengo venceu, né? Mas daqui a 20 dias nós temos a final da Libertadores. Não tem como, pelo menos eu, fugir dessa pergunta.
até mesmo porque eu, por exemplo, vivo em São Paulo e eu ouço alguns comentários de alguns colegas de São Paulo que eles falam que o Flamengo, desculpa, por favor, da expressão, da palavra, joga fofo, dando a intenção de que não tem gana, né, não tem fibra, não tem vontade. Eu quero, por favor, que você se expresse com respeito a como que você pensa que será esse Flamengo, a vontade desses atletas, no dia 29 de novembro. Só faltam 20 dias. Como que você imagina que esse time vai jogar contra o Palmeiras? Porque dizem que eles se concentraram, e não os atletas do Palmeiras, pensando exclusivamente nesse jogo com o Flamengo. Obrigado. Eles se concentraram? Pensando no jogo do Flamengo? Há notícias que rondam lá, que circulam, que os atletas fecharam ali numa reunião com o Abel Ferreira, simplesmente se concentrando no jogo do dia 29. Meus atletas estavam focados no Santos e agora no esporte. Temos, como você bem falou, 20 dias aí até a decisão, e até lá muita coisa vai acontecer. E sobre os comentários sobre a minha equipe, são opiniões, eu respeito absolutamente todas as opiniões. Pessoal, obrigado. Obrigado, boa noite, pessoal. Beleza. Aqui então acabou. Só pra fazer o último comentário. Como é que ele parou? É um vídeo da Flamengo TV, tá? Mas só pra comentar aqui a última pergunta. Cara, nessa aqui o Felipe Luiz tá certo, tá ligado? Porque falta ainda 20 dias. Não existe você. Não sei se a notícia que o jornalista passou procede, mas enfim. Não existe você, faltando 20 dias pra um jogo, numa reta final, principalmente do Brasileirão, você se concentrar num jogo que vai ser daqui a 20 dias. Tem que pensar jogo a jogo, ainda mais com o Flamengo e o Palmeiras disputando o Brasileirão. Então, o Flamengo vai pensar no jogo contra o Sport, depois vai pensar no jogo contra o Ceará, contra o Galo. Então, pra aí sim vir. Porque aí tu vai concentrar no jogo daqui a 20 dias, vai se desconcentrar pros outros, vai tropeçar, possivelmente, porque como o Palmeiras tropeçou pro Mirassol, caso essa notícia proceda, né, desse jornalista, e acaba que os jogadores, quando chegar na final, vão estar mais ansiosos do que devia, tá ligado? Então, nessa aqui eu tô com o Felipe Luiz. Mas no mais é isso, esse vídeo aqui é da Flamengo TV. Deixar meu like aqui, ativar meu sininho. E comenta aí o que você achou dessa coletiva. Segue a gente, se inscreve aí no canal, que eu trago vídeo aí todo dia sobre notícia, resenha e tudo mais. E é isso, fechou? Tamo junto, até a próxima.